Bom dia a todos. Bom dia. Intenções da Santa Missa. Em ação de graças por uma graça alcançada pelos aniversariantes. Maria Pureza dos Santos, 85 anos. Maria Zizi Prata, Ana Paula dos Santos, Elia Feitosa Santos, Perivaldo Soares, José Roberto Prudente, Alberto Silva, Magna Maria Santos Leite, Rodrigo José Fraga Oliveira, 31 anos. Súplicas. A Sagrada Família São Dimas, por Maria, Marcelo, Pedro, Sara, Inês e Amélia. Ao Sagrado Coração de Jesus, por uma causa na justiça. Por todas as famílias, por todos os jovens, pela aprovação no concurso de guarda de segurança no sistema prisional, ao Divino Espírito Santo pela cura e libertação de Viviane de Oliveira, que Deus a ilumine o seu coração e ela retorne à casa de seu pai. Por Rafael e Célia Araújo, pelo êxito de uma viagem para Maceió, pela saúde de Davi Viana Umbelino, José Sobrinho de Oliveira, Maria Tereza Carvalho Moraes, Maria Uzila dos Santos, Terezinha Santos, Eurico Neto, Tereza Cristina, Maria Cristina de Araújo Ribeiro, Tereza Lima de Araújo, Maria Heloísa e família, Antônio Ronaldo. Pelos falecidos, Arlindo Marques Valério, Rosa Lemos Chagas, Pedro Vieira Machado, Maria Helena Calazans Carmo, 5 meses, Henrique Souza, Maria de Lourdes Souza, Antônio Acioli da Silva, falecidos da família Silva, Josedina de Oliveira Soares, Padre Pedro, Marcos André Rocha Santana, José Moura Rocha, Giovanete Vieira Torres, José Nascimento Santana, Iraci Alves, José Henrique de Santana, Felipe Paz de Santana, Guiomar Barreto Santana, Florival Santos, Maria Concita Ferraz Santos, Gilson Machado Rezende, família Araújo, Lourdes Silva Lima, Marilza e Fernando Franco, Manuel Vieira, Nair Vieira, Justiniano Oliveira Santos, Maria Eleusina Santos, José Rivaldo Santos e família, Terezinha Alves Borges. Missa da Santíssima Trindade. Felizes nos reunimos em comunhão com as pessoas da Santíssima Trindade. O Deus único que nos convida a fazer parte da sua vida trinitária e a guardar e ensinar os seus mandamentos. Queremos bendizer o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Acolhidos e amados pela Trindade Santa, celebremos na alegria de sermos filhos e filhas de Deus, o povo que Ele escolheu. Fiquemos de pé e com o canto de entrada damos início à Santa Missa. Canto número 1 do jornalzinho. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças ao Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofreste nos deu vida. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Todos cantando. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, operas na Igreja a salvação. Glória ao Senhor, Criador, para sempre.
Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças ao Senhor. Toda a igreja. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofreste nos deu vida. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, operas na igreja a salvação. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à casa de Deus, nesta solenidade da Santíssima Trindade. E que neste momento nós possamos apresentar ao nosso Pai as nossas súplicas e com elas as nossas faltas. E Deus, como Pai de misericórdia, haverá de nos ouvir. Canto penitencial. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Ó Cristo, tem de piedade de nós. Ó Cristo, tem de piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não fiz, piedade. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos e glorifiquemos ao nosso Criador. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, nosso Pai. Glória ao Senhor, nosso Pai. Glória ao Senhor, nosso Pai.
Senhor. Toda a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo Redentor. Glória a Jesus Cristo Redentor. Glória a Jesus Cristo Redentor. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. glória à Santíssima Trindade. Glória à Santíssima Trindade. Glória à Santíssima Trindade. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus é Senhor da criação e Pai de todos nós, batizados em nome da Trindade. Conduzido pelo Espírito, acolhamos com alegria a palavra que está sempre conosco e nos revela a vida de Deus em comunhão. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores? Como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Rete a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito de escravo, para recaíres no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade da Santíssima Trindade, comemorada depois de Pentecostes e nos preparando para a festa de Corpus Christi, nós temos do livro do Deuteronômio, como sabemos, um dos 5 livros que formam o Pentateuco, todos eles atribuídos a sua escrita a Moisés, que Moisés, falando ao povo, chama a atenção para o fato de que povo nenhum, em tempo nenhum, jamais teve este acontecimento tão grande, tão maravilhoso. Nunca se tinha ouvido nada semelhante a isto. E o que é que Moisés está dizendo? É que nunca, em tempo nenhum, povo algum ouviu a voz de Deus, como os judeus ouviram a voz de Deus deste retorno do cativeiro do Egito para a terra que um dia fora prometida a Abraão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus manifesta-se falando ao povo do deserto. Mas o Deus que se manifestou falando ao povo no deserto é o mesmo Deus, porque não há outro que fala ao povo nos dias de hoje. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus, porque muitas vezes nós não lemos a palavra de Deus que está contida nas Sagradas Escrituras. E outras vezes nós lemos, mas nós não procuramos, antes de ler, a inspiração do Santo Espírito para poder ler e compreender a palavra de Deus. Outras vezes nós ouvimos a palavra de Deus nas pregações, nas missas, nos círculos bíblicos e etc. Mas ainda assim, nós não estamos nem aí para a palavra de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus falando-nos no interior dos nossos corações. O que é então que nós estamos fazendo neste mundo, se nós nos dizemos cristãos e cristãs? Se nós sabemos que somos, sim, filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
como nos diz Paulo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, neste acontecimento extraordinário de Deus falando ao povo, devemos nos lembrar também que a Santíssima Trindade esteve presente naquele momento especialíssimo, em que depois de ser batizado por João nas águas do Rio Jordão, Jesus, ao sair da água, e ali saía a segunda pessoa da Santíssima Trindade daquelas águas. Mas ouve-se a voz da primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, do qual eu me comprazo. E naquele momento também a terceira pessoa da Santíssima Trindade desce em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Naquele momento magnífico da vida da humanidade, estava presente a Santíssima Trindade. O Pai que falava sobre o Filho que saía das águas após ser batizado, e o Espírito Santo que descia sobre o Filho. Aquele foi um momento único na vida da humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é disto que nos fala Moisés. É de um momento sublime, Deus falando ao povo. E se Deus fala ao povo naquele momento, é porque é o Deus. Não é um Deus, é o Deus. Não é um Deus feito pelo homem para ser adorado, uma estátua de bronze, uma estátua de ouro, uma estátua de pedra. Não. É o Deus único, é o Deus vivo. É o Deus que veio a nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Tal é o amor de Deus para conosco. E quem é esse Deus? Olha, quando Moisés pergunta a ele: Senhor, o que eu vou dizer ao faraó quando me perguntar quem me enviou? Deus responde: tu dizes, aquele que é, te enviou. Deus é aquele que é, Yahvé. Deus é aquele que é, porque é o Deus único, é o Deus vivo, que não pode ter nenhuma nomenclatura a não ser esta, aquele que é. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, da segunda leitura de hoje, nós temos que Paulo, dirigindo-se à igreja de Roma, diz: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. E muitas vezes, nós nos deixamos conduzir pelo nosso espírito, que às vezes se torna mesquinho diante de coisas tão pequenas às vezes. E nós nos apequenamos. Filhos e filhas de Deus não podem se apequenar, porque nós temos em nós o Espírito de Deus. Veja o que nos diz Paulo: o próprio Espírito, e ele fala do Espírito de Deus, se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. O Santo Espírito de Deus está em nós. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus do plano espiritual, não é do plano físico. Nós não parecemos com Deus fisicamente. Deus não é um corpo, Deus é Espírito puro. Então esse Espírito puro une-se a nós, ao nosso Espírito, para afirmar que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E diz Paulo: se realmente sofremos com Ele, com Jesus Cristo, é para sermos também glorificados por Ele. É para passarmos neste mundo pelo que Ele passou. Mas passando pelo que Jesus passou, nós temos convicção plena de que também ressuscitaremos no momento oportuno de cada um de nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, do Evangelho de hoje, uma leitura tão curta, uma proclamação tão curta, mas sumamente imprescindível para nós. Jesus convoca os 11. Depois da sua ressurreição, ele convoca os 11, que já não tinham mais Iscariotes, para irem, preste atenção, meus irmãos, a isto, para irem à Galileia. Ontem, depois da missa da noite, mal eu acabei a missa, aí o padre Peixoto, que está em Fortaleza, me liga. E aí começa a dizer aquilo que eu tinha dito. Ele estava lá ouvindo pelo rádio a nossa missa.
E ele chamou a atenção, porque eu vou chamar a atenção agora. O anjo do Senhor veio a Maria, aquela menina de Nazaré da Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, o que era Nazaré da Galileia? Nazaré da Galileia era uma vilazinha insignificante. Era uma espécie de esquina, de encruzilhada, por onde passavam as caravanas dos comerciantes, por onde passavam as tropas que vinham de Roma para dominar Israel. Mas é ali, naquela cidadezinha pobre, simples, empoeirada, que o anjo do Senhor vem anunciar a Maria que o Filho de Deus, o nosso Salvador, viria ao mundo através dela. E é ali naquela cidadezinha tão pequena que nós encontramos aquela que nós dizemos a rainha, porque é a rainha da fé. Uma menina que devia ter ali entre os seus 12 e 14 anos. Porque a partir dos 12 anos era que a moça era prometida em casamento a alguém. E quando o anjo diz, em nome de Deus, ali está o mensageiro do Pai, o mensageiro da primeira pessoa da Santíssima Trindade. E diz que Maria vai conceber e dar à luz a um filho, o anunciador, e está dizendo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade vai nascer do ventre de Maria. Ele então diz, como isto se dará se eu não conheço homem nenhum? Aí entra a terceira pessoa, que o anjo diz, eis que o Espírito te cobrirá. O Pai envia o seu mensageiro para anunciar que o Filho virá ao mundo por obra e graça do Santo Espírito. Naquele momento da anunciação, ali se faz presente a primeira pessoa da Santíssima Trindade, representada pelo seu mensageiro, que anuncia a vinda ao mundo da segunda pessoa, através da terceira pessoa, o Santo Espírito. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, mas vejam, Jesus nasce em Belém de Judá, mas o anúncio foi feito na Galileia. E é na Galileia que Jesus cresce em graça e sabedoria diante do silêncio de Maria, que já compreendia desde cedo quem era o seu filho, que saberia perfeitamente o que passaria ao seu filho e o que ela mesma poderia passar, como realmente passou. As 7 espadas de dores cravadas do seu coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente para a Galileia que Jesus conduz os discípulos, para que na Galileia, onde foi anunciada a sua vinda ao mundo, onde ele cresceu em graça e sabedoria, que ele haveria de ser levado aos céus. Não poderia ser em outro lugar, mas sim na Galileia. Até porque galileus eram seus discípulos. Na sua terra é que ele seria elevado aos céus. E aí, ele nos dá o último mandamento. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí vejam isto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso é que nós devemos dizer sempre assim, Pai e Filho e Espírito Santo. Porque se dissermos Pai, vírgula, Filho, aí nós estamos separando as pessoas. E a Trindade não se separa. É Pai e é Filho e é Espírito Santo. É esse mistério extraordinário da nossa fé, que só a fé dos cristãos e das cristãs pode compreender. Como é que um Deus é ao mesmo tempo 3 pessoas e não se divide? Ontem na missa da tarde, eu me lembro que eu comentei aqui, quando estava para terminar o curso de teologia lá no seminário, em dezembro de 16, na disciplina dogmática, a gente é obrigado a fazer um trabalho escrito e apresentar a uma banca para saber se estamos ou não aptos a sair do seminário. E a minha banca foi formada pelo meu professor, o padre Valdes,
professor Fernando Ávila e professor Genivaldo Garcia. E no sorteio caiu para mim exatamente a Santíssima Trindade. E na banca, o padre Fernando Ávila me pergunta, como é que você pode dar um exemplo, não comparando, claro, mas dar um exemplo de 3 em 1, da mesma natureza, da mesma substância? Olha que pergunta capciosa. Eu estava olhando pela janela e vendo uma mangueira carregada de manga-espada. E na hora, o que me veio na cabeça foi exatamente isto. Aí eu disse, sem olhar para a banca, olhando para a mangueira, eu disse, a manga é formada por casca, por polpa e por caroço. A casca não existe sozinha. A polpa não existe sozinha. E o caroço não existe sozinho. Tudo é da mesma substância, é manga. Tudo é da mesma natureza, é manga. São 3 partes distintas, mas formando um todo. Assim é a Santíssima Trindade. 3 pessoas numa só pessoa, que não se separam, que não se dividem, porque tem a mesma natureza e tem a mesma substância. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, somente a nossa fé pode compreender este mistério extraordinário. Deus é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo. E Jesus, antes de subir aos céus, nos disse, vou para a casa do Pai, preparar uma morada para vocês, porque lá há muitas moradas, mas deixarei o Espírito Paráclito, o Espírito Defensor, aquele Espírito e único Espírito que desceu em Pentecostes sob a forma de línguas de fogo pousando sobre os apóstolos. E aí diz Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Jesus está conosco todos os dias. Mas a pergunta que eu faço é, e nós? Nós estamos com Jesus? Ou será que nós precisamos de acreditar em superstições? Ou nós acreditamos de acreditar em reencarnação? Eu acredito na ressurreição do Senhor Jesus e na minha ressurreição e na ressurreição de cada um de vocês. Eu preciso ler horóscopo de manhã para sair de casa? Não, tem que olhar o horóscopo. Eu disse aqui outro dia que aos 19 anos de idade eu era correspondente do jornal Diário de Aracaju, que não existe mais. E um dia eu cheguei para trazer a minha matéria e não tinha quem fizesse o horóscopo. E aí eu fiz o horóscopo. Botei coisas boas para todo mundo. Aí, dias depois, me chega um colega jornalista e diz, Lima, a minha esposa adora ler horóscopo. Ela ficou tão feliz porque naquele dia que você escreveu, só tinha coisa boa. E aconteceu uma coisa boa com ela, tá vendo? Imagine, eu que fiz horóscopo. Só botei coisa boa, claro. Meu Deus do céu. Aí eu não passo embaixo de uma escada, não passo mesmo não. Se tiver um balde de tinta em cima, eu não vou passar, que eu não sou doido. O balde pode cair. Se eu vejo um gato preto na rua, meu Deus do céu, eu me benzo. Não, porque eu não tenho nada com isto. Por quê? Porque eu tenho isto aqui, olhe. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu não preciso de nada, porque eu tenho comigo o meu Salvador, Jesus Cristo. Nada. Eu tenho comigo permanentemente o meu Salvador. Ele está comigo. Mas a pergunta eu refaço. Mas será que eu estou com ele? Para estar com ele, eu cumpro os seus mandamentos. Eu cumpro a sua palavra. Eu acredito firmemente que ele é sim o meu Salvador. E nós estamos sim com Jesus Cristo. Por isso é que nós estamos aqui. Não é por mim. Não é pelo Padre Giovanni, não é pelo Padre Peixoto, não é pelo Bispo. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Façamos o credo, me sendo constantinopolitano, eu começo, os homens seguem comigo do número 1 e as mulheres seguem do número 2. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, constitucionalmente, por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Da Virgem Maria, E fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Vai vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não Será terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Pai, o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos. E a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, em nome da Trindade Santa, apresentemos ao Pai nossas preces comunitárias e a cada pedido, digamos, tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Senhor, vós que enviastes vosso Espírito sobre a igreja peregrina, sobre a terra, concedei que ela se mantenha fiel ao testemunho de unidade e de paz, nós vos imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós que destes toda a autoridade ao vosso Filho, iluminai a igreja no Brasil, para que acolha e valorize a presença e a atuação dos leigos e leigas, nós vos imploramos. Tornai-nos Sempre mais unidos, Senhor. Senhor. Vós, a quem os cristãos chamam de Pai, tornai vossos fiéis em perseverantes seguidores do vosso Filho, nós vos imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós, que escolhestes vosso povo do meio das nações, continuai chamando pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós, que pousais vosso olhar sobre os que esperam em vosso amor, acolhei em vossa glória os falecidos, acolhei em vossa glória os falecidos da nossa comunidade. Tornai-nos Nós vos sempre mais imploramos. unidos, Senhor. Senhor, vós que estáis conosco sempre, fazei com que, neste momento, no nosso país, a greve dos caminhoneiros, Senhor, possa ter um fim o mais rápido possível, mas com atendimento daquelas reivindicações que são verdadeiramente justas. Nós vos pedimos, Senhor. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Deus, Pai de amor, escutai com bondade as súplicas que o Espírito Santo colocou em nossos lábios e dai-nos a graça de fazer sempre a vossa vontade por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Canto das Ofertas, é o número 13 do jornalzinho. Do ensaiona, nossa força tudo cria, nossa mão que rege os tempos, antes deles existia. A graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, pelo amor nos enlaçai. Somos vós, Trindade Santa, soma origem todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós os filhos adotivos, pela graça consagrado, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Unidade ensaiona, vossa força tudo cria, nossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva,
luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, e do amor nos enlaçais. Por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade bensaiona, vossa força todo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que do amor nos enlaçais. Ó por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre consagrados. Trindade bensaiona, vossa força todo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, e no amor nos enlaçais. Ó por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas, num só Deus. Tudo o que revelaste, nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, em seu reino de amor se estenda
santo, o Senhor é santo. Bendito quem em nome do Senhor. Bendito quem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai e reuni o vosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos nossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Mas em nós um só Filho, um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João José, os nossos bispos eméritos Lessa e Luciano, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Arlindo Marques, Valério, Rosa Lemos Chagas, Pedro Vieira Machado, Maria Helena Calazans Carmo, Henrique Souza, Maria de Lourdes Souza, Antônio Acioli da Silva, falecidos da família Silva, Josedina de Oliveira Soares, Padre Pedro Marcos André Rocha Santana, José Moura Rocha, Gelvenete Vieira Torres, José Nascimento Santana, Iraci Alves, José Henrique de Santana, Felipe Paz de Santana, Guiomar Barreto Santana, Florival Santos, Maria Concita Ferraz Santos, Gilson Machado Rezende, família Araújo, Lourdes Silva Lima, Marilza e Fernando Franco, Manuel Vieira, Nair Vieira, Justiniano Oliveira Santos, Maria Eleusina Santos, José Rivaldo Santos e família, Terezinha Alves Borges. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da sua glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa Por glória. Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos confiantes a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Olhe, não é com um aperto de mão xoxo, sem olhar para a cara do outro, não. Olhando do rosto do outro firmemente, com um abraço, um aperto de mão de irmão e de irmã. Saudai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, serei salvo. Canto de comunhão ao número 19 do jornalzinho. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade. Anjos e homens com fervor vos adoram, Deus Trindade. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Pai eterno, a criação que tiraste vós do nada, repousando em vossa mão, um acorde inexubrada. Quem me fez foi vosso amor, glória a vós, Pai Criador. Quem me fez foi vosso amor, glória a vós, Pai Criador. Filho eterno, nosso irmão, vossa morte deu-nos vida, vosso sangue e salvação, toda a igreja agradecida. Louve, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz. Louve, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz. Deus Espírito, sol de amor, procedente do Pai, do Filho, vossos dons sempre mandais a nós pobres que cantamos. Santo, Santo é o Senhor, uno e trino Deus de amor. Santo, Santo é o Senhor, uno e trino Deus de amor. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade. Anjos e homens com fervor vos adoram, Deus Trindade. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Este momento difícil que nosso país está vivendo,
Vamos pedir a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que interceda por todo o seu povo, cantando. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, protege o povo brasileiro, por sob o manto azul de anil. Protege o povo brasileiro, com o seu manto azul de anil. Simples negra, mãe da pobreza, nossa riqueza é teu Jesus. Brisa suave na dor do aflito, ouvi o grito de quem pede a luz. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, protege o povo brasileiro, com o seu manto azul de anil. Protege o povo brasileiro, com o seu manto azul de anil. A nossa pátria, quero ser livre, o nosso brilho é ser de Deus. Orai por todos os brasileiros, o tempo inteiro, ó doce mãe do amor. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, protege o povo brasileiro, com o seu manto azul de anil. Protege o povo brasileiro, com o seu manto azul de anil. O país é tão injusto que causa susto em quem o vê. Poucos com muito, muitos sem nada. Ó mãe amada, vem nos socorrer. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, protege o povo brasileiro, sob o seu manto azul de anil. Protege o povo brasileiro, sob o seu manto azul de anil. Oremos. Possa valer do Senhor nosso Deus a comunhão do vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indiscutível unidade. Por Cristo nosso Senhor. Brevíssimos avisos. Como muitos já sabem, talvez não todos, mas a nossa festa de Corpus Christi se dará no ginásio Constâncio Vieira. A partir das 15 horas teremos show com os padres cantores, Peixoto, Fernando Ávila, Reinaldo Garcia, Aélio e tantos outros. Às 16 horas, lá no Constâncio, missa. Depois da missa, sairemos em procissão para a Praça da Catedral, aonde o arcebispo Dom João proferirá a bênção. E como nós da Catedral estamos encarregados de fazer aquele tapete que vem da frente da Câmara até a porta da Catedral, nós precisamos, quem puder nos ajudar, de farinha de milho, sal fino, sal grosso já tem, pó de xadrez colorido, marrom, preto, verde, vermelho, azul, fardo de pó de arroz, maisena pode ser, coloral, casca de ovo, juntar, quem come muito ovo aqui? Juntar as cascas de ovos. Eu não posso ver ovo, porque eu passei 4 anos na República Estudante de Direito, comendo todo dia de manhã um pão com ovo. Para ir para a faculdade, eu não aguento ver pão com ovo. Ninguém me mostra isso, não suporto. Não. Ninguém vem para cá. Precisamos também de pincéis, de trinchas, de vassouras.
Não é para ninguém virar bruxa, não. É para varrer as coisas lá. Aqueles potezinhos de margarina, né, vazios, né? E assim, bom. E o último aviso, de 12 a 18 de agosto será a Semana Nacional da Família. E esse livrinho aqui, Hora da Família, está sendo vendido aqui na secretaria por R$5, para que nós possamos, em agosto, nos unirmos em torno da família. Tem algum aniversariante presente? Não. Quem é aniversariante aqui? Mesmo que não está no nome. O que é que tem? Maria Zizi Prata, Ana Paula, Elias Feitosa, Erivaldo Soares, José Roberto, Alberto Silva, Magna Maria, Rodrigo José. Mesmo que não está na lista, quem é aniversariante? Aí, lá vem uma irmã de veinha. Se fazendo de novas. Pintam o cabelo, ajeitam a cara, bota botox, não sei o quê, para dizer, eu sou jovem. Que conversa! Jovem sou eu, o resto é bagaçada. Hã? Não, fica aí mesmo, eu vou descer. Fica aí subir. Subir é para a glória do Senhor, não é agora não. Já quer subir, é? Nem vá agora, mulher, tenha tempo. Fica mais um tempo aqui, oxente. Cadê o canto e a música? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aniversariantes serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Aniversariantes serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Parabéns aos aniversariantes. E agora eu quero, como está faltando gasolina, está faltando tudo, né? As nossas irmãs, os nossos aniversariantes, estão convidando a todos, mesmo assim, para um almoço, cada um na sua própria casa. Meu Deus do céu, não trouxe nenhum bolo, nem uma bolacha de goma, nem um pedaço de doce de batata de propriar, nem uma queijada de São Cristóvão. Que pobreza de aniversário. Não, eu não como queijada, não, que eu sou diabético. Vai pro povo. No próximo, traga um caçoado de queijada e de doce de batata de propriar, viu? Possa o Senhor Jesus abençoar todos vocês. Amém? Agora, por favor, deem as mãos, atravessando aqui, ó, todo mundo de mãos dadas. Senhor, aqui estão os vossos filhos e as vossas filhas que creem na Santíssima Trindade. Todos creem que vós sois Pai e Filho e Espírito Santo. Deus uno e trino, Deus único e vivo, que permanece conosco por toda a nossa vida. Voltai para nós a vossa face resplandecente. Curai, Senhor, as nossas enfermidades e das pessoas que nós amamos. Atendei às nossas súplicas materiais e espirituais. Dai, Senhor, paz ao nosso país. Que esta greve, Senhor, possa acabar o mais depressa possível, mas que sejam atendidas as justas reivindicações daqueles que a estão promovendo. Vinde a nós sempre, Senhor, com o vosso Santo Espírito inundando com o seu fogo sagrado os nossos corações, para que nós possamos reafirmar cada vez mais a nossa fé em vós, no vosso Filho Jesus Cristo e do Santo Espírito. Dai segurança, Senhor, a este país, a este estado, a esta cidade, a todos nós, Senhor. Que nunca nos falte, Pai Santíssimo, o pão nosso. E que nunca nos falte também o poder de vos glorificar e de vos louvar. Eu digo poder, Senhor, porque nós somos ungidos pelo Santo Espírito do nosso batismo, do nosso crisma. Então nós temos, Senhor, a unção. E a unção é poder. E a unção é vitória, Senhor.
Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe e lhes conceda um santo domingo e um alto na semana. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, oh, oh. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, oh, oh. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te refletirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus.